Vamos lá, pessoal. Começando então essa aula, nós já estamos por aqui, já estamos entre os livros e os pergaminhos. E eu gostaria de convidar você a fazer parte desse canal, se você ainda não é inscrito. Nosso intuito aqui é comentar grandes obras da história da humanidade. E hoje, como prometido, nós vamos tratar sobre a obra Crime e Castigo. Então, se você não é inscrito ainda, deixa aí a sua inscrição, deixa o seu like, deixa aí a sua interação nos comentários. Aproveita aí para colocar o nome de alguma obra que você gostaria de ver aqui no canal da gente comentando a obra, e a gente vai trabalhar para leitura e possível compreensão e trazer algumas contribuições desses grandes clássicos da história da humanidade. Como prometido a vocês, hoje a gente vai falar da obra Crime e Castigo, essa obra do autor Dostoiévski, que é um gigante da literatura russa, uma obra que tem contribuições na psicanálise, na filosofia, principalmente na filosofia existencialista, e em tantas outras áreas do conhecimento. De fato, Dostoiévski é um gigante, essa obra ela é inexaurível, ela é inesgotável. E hoje eu vou trazer apenas algumas contribuições, é mais um apanhado geral. Futuramente nós podemos trabalhar aí, quem sabe, com capítulos específicos, adentrando nas nuances de cada capítulo, dos personagens, a gente pode fazer uma obra mais detalhada. Hoje a gente vai trabalhar, então, em aspectos mais gerais desta obra. Começando aqui, então, vou passar aqui o nosso slide. Deixei para vocês, então, essa capa da obra Crime e Castigo, que é a capa da editora Pé de Letra. Inclusive, eu tenho ela aqui em mãos. É a obra que eu tenho aqui em casa, impressa. O que eu achei interessante da editora Pé de Letra nessa versão, primeiro é que o livro tem 540 páginas. Para quem não está muito acostumado com grandes obras, de fato pode ser um livro um pouco grande. Mas o interessante da obra Crime e Castigo é que ela faz parte dos livros de romance. Então é uma leitura bem tranquila de se fazer, não é uma leitura difícil, não tem palavras difíceis de serem compreendidas. Então, de fato, é uma leitura bem tranquila, bem fluida. Outro aspecto interessante da editora Pé de Letra é que nessa edição ela deixou aí algumas contribuições através de um QR Code, você consegue ouvir alguns efeitos sonoros enquanto você vai adentrando em algumas páginas, que faz você se aproximar, deixar você bem perto aí dessa obra. Achei bem interessante nessa versão. Vou passar o próximo slide aqui para vocês. E eu deixei aqui para vocês, então, um mapa mental, e ele vai nos guiar nessa introdução da leitura de Crime e Castigo. E eu queria começar falando sobre o contexto da obra, e primeiro, falar para vocês um pouco sobre a importância de nós nos conceitualizarmos, pegarmos o contexto geral de uma obra antes de começar a ler qualquer livro. Quando você pega o contexto histórico de uma obra, você consegue adentrar de fato no período em que ocorreu a história que está sendo narrada, e você consegue entender aspectos mais gerais. Fica muito difícil a gente pegar um livro, lê-lo de capa a capa, sem entender o contexto em que o autor está inserido. Então, nossa intenção aqui é fazer você entender o conceito e o contexto geral de Crime e Castigo, para você poder entender, então, as intencionalidades do autor e por que ele escreve de tal maneira e não de outra. Começando, então, com o contexto da obra, a gente vai, então, fazer um pouso na Rússia, e é a Rússia do século XIX, que tem algumas características bem interessantes. Se você já teve curiosidade de ver o mapa da Rússia, você vai perceber que a Rússia tem um vasto território, um território gigante, e no tempo do Dostoiévski não era diferente. O tempo que essa obra foi escrita não foi diferente. A Rússia tinha um império muito vasto, gigante, ainda tinha um ideal da pátria-mãe Rússia que se expande, então havia um ideal entre a população russa de que esse império, essa fragmentação do antigo Império Romano, tinha uma missão na Terra, e essa missão era dominar as outras nações e levar a fé católica e uma fé católica ortodoxa. Daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês a diferença do catolicismo romano para o catolicismo ortodoxo. Então, o contexto dessa obra está localizado na Rússia, e não é uma Rússia qualquer, é a Rússia do século XIX. E o que acontece na história no século XIX? Nós temos aí o advento da Revolução Industrial, do capitalismo, que está pulsando em toda a Europa. Nós aprendemos em história que nós não fazemos generalizações. Então, a Rússia, de fato, ela ficou muito atrasada nesse período, ela ficou muito afastada do que era o capitalismo europeu, mas nós não podemos dizer que a Rússia não tinha grandes indústrias. Mais importante para nós aqui nessa aula é saber que 80% da população da Rússia vivia no campo, e boa parte desses 80% vivia uma grande miséria. Então, quando essa obra é escrita, Dostoiévski ele vai retratar muito da miséria do campo, como que estava a situação das pessoas que ali viviam, que a Rússia, de fato, era um país ainda muito atrasado, tinha suas indústrias, mas nada que se comparasse com as grandes indústrias da França, por exemplo, da Alemanha, que estavam aí pulsando na Revolução Industrial. Então, você tem uma sociedade muito agrária.
Historiadores vão dizer que a Rússia era um regime semi-feudal. Nesse regime de servidão, pessoas trabalhavam no campo, faziam ali um pacto com os seus senhores para trabalharem na terra, e de fato havia muita pobreza e muita miséria. Outro aspecto interessante do contexto da obra é o regime político que ali havia. O regime político era um regime imperial de um czar. O czar, essa palavra vem da palavra César, né? Que vem do latim. E esse título de czar era o título de um homem que tinha poderes absolutistas. O czar tinha grandes poderes e ele estava afastado dessa sociedade. Não havia uma democracia na Rússia, pelo menos não no modelo que nós entendemos de democracia. O czar tinha poderes absolutistas, governava distante da população. Então, todo esse cenário vai impulsionar aí essa obra Crime e Castigo. A gente vai conseguindo ver a pobreza, a miséria, os trabalhadores do campo que ficavam ali à margem da sociedade. A gente pode pensar em fazer uma análise um pouco mais marxista da obra, se a gente pensar na miséria humana, só que ela não, de fato, não é a única abordagem para a gente analisar essa obra. A gente vai ter uma visão um pouco mais conservadora também da obra, daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho dessas diferenças, mas, de fato, para começar aqui, a gente trata do aspecto material, e que a população, então, estava numa grande pobreza e numa grande miséria. Falando um pouquinho sobre o nosso autor, o autor é o Fyodor Dostoiévski, que nasceu em 1821 em Moscou, e o Dostoiévski ele teve contato com grandes obras da humanidade desde o seu nascimento, de uma mãe que era muito culta, e isso contribuiu para que ele pudesse deixar importantes contribuições em sua obra. Em 1843 ele tinha um trabalho militar, mas ele abandona esse trabalho e decide trabalhar somente como escritor, e ainda bem, já que ele deixou grandes contribuições aí para a história da humanidade. Muito bom que ele acabou decidindo virar escritor até o final da sua vida. Tem um fato interessante da vida desse autor, do Dostoiévski, uma experiência política que ele passou. O Dostoiévski, como um intelectual na Rússia, estava tendo contato com algumas ideias que vinham de fora. Eu falei para vocês aqui no começo dessa gravação que a Rússia tinha um capitalismo em desenvolvimento muito lento, gradual e bem lento, uma população que vivia, boa parte dela vivia na miséria, só que embora a Rússia estivesse isolada de um desenvolvimento capitalista, pelo menos bem lento, as ideias não deixaram de entrar na Rússia. E como era um país vasto, um território gigantesco, um império gigante, o lado ocidental da Rússia teve contato com grandes pensadores e pensadores liberais da Europa. Então, Dostoiévski, durante muito tempo, fez parte de um grupo chamado de Círculo Petrashevski. Esse círculo era um grupo de intelectuais socialistas que eram contra as ideias do czar, contra esse governo absolutista, e Dostoiévski vai ser muito influenciado por socialistas durante o começo da sua vida intelectual. No ano de 1843, ele recebe, então, ele é preso na Sibéria, que era uma região muito fria da Rússia, e ele recebe do czar uma sentença de fuzilamento, justamente por se revoltar contra o governo do czar, o governo absolutista. Porém, na última hora, a providência faz com que Dostoiévski seja livre, nesse último momento, nessa última hora, estava ali já na fila para ser fuzilado, e chega então uma carta, uma notícia, de que o czar estava cancelando ali a morte de alguns membros desse círculo Petrashevski, e entre eles estava o Dostoiévski. Essa experiência que ele passa é uma experiência muito marcante, que vai influenciar todas as outras obras que foram escritas pelo Dostoiévski. Principalmente Memórias do Cárcere, que é uma obra que ele fez. Crime e Castigo também vai ser influenciado por isso. E por que esse fato influencia? Porque ali na prisão, o Dostoiévski teve contato com pessoas que estavam ali à margem da sociedade. Ele vai ver ali a pobreza, a miséria humana, pessoas que estavam jogadas de lado pela sociedade. Todo esse contato com essas humanidades vai fazer com que o Dostoiévski tenha um senso muito apurado de humanidade. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco sobre a sua filosofia, que é a filosofia existencialista. Deixei aqui para vocês também as principais obras do Dostoiévski, tem outras, não se esgota aqui, mas tem obras como O Idiota, Crime e Castigo, Os Demônios e Os Irmãos Karamazov, são algumas das grandes obras do Dostoiévski. Eu particularmente tive contato com Crime e Castigo, mas pretendo continuar aí, então, conhecendo mais da literatura russa. Aspectos psicológicos dos personagens. Neste livro, a gente vai perceber alguns aspectos como a miséria humana, que eu já falei aqui para vocês. O personagem principal se chama Raskolnikov, ele é um estudante, um intelectual, e esse estudante vive uma grande pobreza, ele vive em um cubículo, em um cômodo de casa muito pequeno, e o livro mostra de fato como que era a pobreza numa Rússia que era um país muito frio. Pessoas viviam ali com os restos que sobravam, não havia um olhar atento do governo russo para com a população, então Dostoiévski mostra de forma muito visceral como que as pessoas viviam nesse período. Outra característica importante para entender os aspectos
psicológico dos personagens, a questão do cristianismo, que é uma referência muito forte. Dostoiévski, ele é um cristão ortodoxo, pelo menos foi durante uma boa parte do final da sua vida. E ele mostra, então, com muita intencionalidade, como que o cristianismo ortodoxo influenciava a Rússia daquele período. Houve um momento da história em que católicos romanos e católicos orientais se separaram, houve um cisma, que não vai dar tempo a gente tratar aqui, mas só para vocês saberem que esse cristianismo ele é um pouco diferente do cristianismo católico romano. No cristianismo ortodoxo, a gente tem um aspecto muito mais místico, né? Enquanto no católico a gente tem a valorização de Cristo na cruz, né? Cristo crucificado e ali aquele momento do seu sangue vertendo na cruz. No cristianismo ortodoxo, a gente faz uma referência muito maior à ressurreição de Cristo. Entre outras diferenças, como, por exemplo, o celibato católico, que é obrigatório, no ortodoxo, o padre ter a opção de se casar ou não, entre outras diferenças que haviam entre esses dois cristianismos. Mas, de fato, Dostoiévski mostra para nós, em cada detalhe da obra, como que esse cristianismo está enraizado na alma e na vida de todos os russos que haviam no período em que essa obra foi escrita. Outro aspecto psicológico interessante é o mergulho nos mistérios da consciência humana. Dostoiévski faz isso como ninguém, e quando você tiver a oportunidade de ler esse livro, você vai perceber que ele mostra de fato como que as relações humanas se dão, como que ideias estão dentro da nossa consciência e como elas se manifestam para a gente tomar determinadas atitudes e não outras. Outros assuntos tratados na obra são culpa, castigo, redenção e também o livre-arbítrio. Então, o tempo inteiro o Raskolnikov, vocês viram aí na capa. E em aulas anteriores eu falei que em clássicos não existe spoiler, né? Você consegue ver aí na capa do livro, um homem com a machadinha, tá representando aí o personagem principal, que é o Raskolnikov, e a sua intenção justamente é cometer um homicídio. É matar ali uma mulher, que é uma espécie de agiota que ali existe naqueles dias, e a intenção do Raskolnikov é justamente cometer um homicídio. Então, a culpa pelo crime que ele havia cometido, por isso o crime e castigo, é um crime que gera remorso na consciência do personagem principal, e Dostoiévski vai tratar de uma forma muito visceral, muito profunda, que vale a pena vocês conhecerem essa obra. Para a gente finalizar aqui, falar um pouco sobre o desenvolvimento da obra e as ideias principais que estavam circulando nesse período. Primeiro, a gente tem um grande progresso da humanidade a partir da razão. E por que eu digo isso? Porque em uma aula anterior eu falei para vocês um pouco sobre a filosofia do Hobbes. O Hobbes dizia que o homem é o lobo do próprio homem. Mas do outro lado, a gente tem outro filósofo chamado Jean-Jacques Rousseau, que ele dizia que o homem, na verdade, ele nascia bom, porém o Estado o corrompia. Então, uma briga entre os intelectuais de saber se, de fato, o homem é bom ou se o homem é mau. Dostoiévski vai trazer, ainda que de forma não tão intencional assim, mas pelos seus escritos, ele vai trazer, então, a visão de uma filosofia existencialista que ela vai se contrapor. Dostoiévski não está preocupado em dizer se o homem é mau ou se o homem é bom. Dostoiévski, basicamente, na filosofia existencialista, isso é o corpo dessa filosofia, ele vai dizer que a existência, ela precede a essência. O que isso significa? Dostoiévski está dizendo que os seres humanos não têm uma espécie de consciência coletiva antes que haja uma existência. Ou seja, como Dostoiévski teve contato com muitas pessoas pobres, com pessoas que viveram um estado de miséria, ele vai dizer que através das relações humanas é que vão acontecendo determinados tipos de comportamentos humanos. Ou seja, ninguém é bom ou ninguém é mau, a não ser que ele exista. Então, basicamente, essa existência humana faz com que os seres humanos reajam de uma maneira ou de outra. Por exemplo, a pobreza faz com que pessoas sejam um pouco mais inclinadas a cometerem crimes, por exemplo. Então, o Dostoiévski vai mostrar muito mais os aspectos humanos. Enquanto os cientistas da época estavam dizendo que o ser humano era uma espécie de máquina, né? Falava-se muito sobre a filosofia mecanicista, né? Que o ser humano era como se fosse uma espécie de máquina que reagia a certos sentidos de forma científica, né? De forma a usar a sua razão. O Dostoiévski está dizendo que não. Está dizendo que é uma maneira subjetiva de analisar os aspectos humanos, como, por exemplo, a miséria, e ver que os seres humanos reagem a partir da sua existência. As condições materiais que neles existem fazem com que eles reajam de uma forma e não de outra.